Negócio é o seguinte, tem que saber classificar onda, tem que saber classificar e não só se é mecânica ou eletromagnética. Tem que saber também se é longitudinal, transversal ou mista. Tem que saber se ela é unidimensional, bidimensional, tridimensional e até conseguir identificar se a frente de onda é pontual, se ela é linear ou se ela é superficial. Certo? Vamos lá? Então, a primeira classificação, de repente, a mais clássica, é quanto à natureza. Quanto à natureza. Quando a gente fala em natureza da onda, é o tipo de onda. A gente poderia classificar, então, as ondas em mecânicas, que são aquelas que exigem um meio material para existir. As ondas mecânicas são aquelas que exigem meio material, ou seja, exigem um sólido, um líquido ou um gás para que elas existam, certo? Necessitam de meio material, tem que ter sólido, líquido ou gás para existir. O exemplo clássico seria o som. Eu poderia falar de ondas em cordas, ondas na superfície da água, ou de maneira geral, ondas em superfícies, ou seja, né, não precisa ser na água, pode ser na própria terra, como um terremoto. Som, ondas em cordas, ondas em superfícies. O som pode se propagar, né, em sólidos, líquidos e gases. Em acústica nós estudaremos o som. Tem, né, uma parte ondulatória que se dedica a estudar as ondas em cordas especificamente. Beleza? Bom, ondas mecânicas e, por que não, ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessitam de meio material para se propagar. Não necessitam de meio material, ou seja, propagam-se inclusive no vácuo, certo? As ondas eletromagnéticas propagam-se inclusive no vácuo. Cuidado, gente, que agora tem uma pegadinha perigosa, né? A pegadinha perigosa seria, elas só se propagam no vácuo. Mentira! Se tu está me vendo é porque a luz atravessou a lente da câmera, que é sólida, atravessou o gás que existe entre nós. E se tu já viu o fundo de uma piscina, tu sabe também que a luz, que é uma radiação eletromagnética, afinal ela vem do Sol para a Terra, propagando-se através do vácuo, né? Ela também se propaga nos líquidos, então cuidado. As radiações eletromagnéticas podem se propagar em sólidos, líquidos, gases e no vácuo. Então atravessa tudo, professor. Não foi o que eu disse. Eu falei que elas podem, certo? Aí cada radiação eletromagnética pode ser, né, pode conseguir atravessar um tipo de meio e não atravessar o outro. Eletromagnéticas não necessitam de meio material. Propagam-se inclusive no vácuo. E aí, quando eu falo dos exemplos das radiações eletromagnéticas, eu gosto de listar todas as 7 radiações eletromagnéticas e eu já gosto de citar na ordem crescente de frequência, para o aluno já ir se acostumando e já ir tendo informações para resolver questões diversas. Então, radiações eletromagnéticas de menor frequência, ondas de rádio. Ondas de rádio. Logo em seguida, micro-ondas. Na sequência, aumentando um pouquinho a frequência, infravermelho, aí sim luz, que na verdade é uma pequena faixa do espectro eletromagnético que nós enxergamos. Depois, ultravioleta, temos ainda raios X e raios gama. Embora elas estejam em ordem crescente de frequência, eu poderia sim ter micro-ondas com frequência menor do que ondas de rádio, porque o que define realmente a radiação eletromagnética é a sua origem. É da onde que ela está vindo? Ela está vindo de uma antena? Então, ondas de rádio. Ela está vindo de válvulas eletrônicas especiais? Ela é micro-ondas.
certo? Mas isso a gente vai ver em outra aula. O que importa é que agora tu já sabe a classificação das ondas quanto à natureza. Ou elas são mecânicas ou elas são eletromagnéticas. Uma boa pergunta para saber diferenciá-las é: se propaga no vácuo? Se a resposta é sim, eletromagnética. Se a resposta é não, mecânica. Se não for uma dessas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então não é eletromagnética, passa a ser mecânica. Bom, outra classificação muito importante é quanto à vibração. Quanto à vibração. Quanto à vibração, as ondas são classificadas de duas formas, 3 talvez. Ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Elas podem ser classificadas em, quanto à vibração, elas podem ser classificadas em longitudinais. Agora cuidado. Eu disse que eletromagnética jamais será longitudinal. Porque quando a radiação eletromagnética está se propagando, por exemplo, do quadro para o espectador, os seus campos elétricos e magnéticos estão vibrando atravessadamente a direção de propagação. Por isso, as eletromagnéticas são sempre transversais. Mas o que é uma onda longitudinal? Onda longitudinal é aquela cujas vibrações são longitudinais à direção de propagação. Ondas longitudinais. As vibrações têm direção longitudinal. Seria importante o aluno saber que isso significa paralela à direção de propagação. Isto é que é uma onda longitudinal. As vibrações têm direção longitudinal paralela à direção de propagação. Quem já viu uma caixa de som, um sub, né? Aquela caixa de som que emite som grave, bum, 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 trabalhando, quem já chegou perto de uma e viu uma funcionando, perceberá que o cone que forma a caixa de som vibra para frente e para trás, enquanto o som vai para frente, sai da frente da caixa de som. Então o ar é comprimido, né? E fica descomprimido à medida que a caixa de som vai para frente, ela comprime a camada de ar à sua frente. Quando ela recua, a camada de ar tem espaço para se expandir, então essa compressão e descompressão das camadas de ar são paralelas, a direção dessas movimentações, né, para frente e para trás, são paralelas à direção de propagação, certo? Eu poderia também pensar numa mola esticada, pegar essa mola esticada e movimentar ela para frente e para trás. Eu veria a mola se comprimindo e descomprimindo na direção em que a onda se propaga. Se o aluno entende o que significa a palavra longitudinal, paralela, ele consegue então entender bem o que é uma onda longitudinal. Já as ondas transversais, ondas transversais, são aquelas cujas vibrações, né? As vibrações têm direção, adivinha? Transversal, ou seja, atravessada. Eu poderia colocar aqui, atravessada, que cruza, né? Tem direção transversal à direção de propagação. Ou seja, se a onda estiver indo de onde eu estou para onde você está, saindo da tela do seu aparelho, as vibrações têm que acontecer cruzando esta direção, certo? Então, onda transversal, vibração atravessada à direção de propagação. Onda longitudinal, a direção da vibração é paralela, longitudinal, certo? Se o aluno entende o que significa transversal, atravessado, que cruza, e longitudinal, paralelo, então está muito claro. E ainda mais se a classificação é quanto à vibração.
Porém, eu poderia ter uma onda mista, ou seja, ela possui pulsos longitudinais e pulsos transversais acontecendo ao mesmo tempo. Como que eu posso fazer isso? Ué, eu posso pegar uma corda e além de fazer ela vibrar para cima e para baixo, eu posso puxar e soltar a corda, né? E assim, então, eu teria pulsos longitudinais e pulsos transversais ao mesmo tempo. Onda mista possui pulsos longitudinais e transversais ao mesmo tempo. Certo? Onda mista. Professor, tem uma onda que é mecânica e eletromagnética ao mesmo tempo? Não, isso não. Bom, ondas longitudinais nós poderíamos exemplificar com o clássico som, já que a gente lembra do funcionamento da caixa de som, certo? Ondas transversais, a gente poderia dizer que todas as eletromagnéticas, Já ondas mistas, eu poderia usar uma corda. Claro que eu posso pegar uma corda e produzir uma onda transversal, ou pegar uma corda, soltar e afrouxar ela de vez em quando para que um pulso longitudinal a atravesse. Mas com certeza eu posso pegar uma corda e usar uma onda numa corda, certo? Então eu poderia usar uma corda. Ondas em cordas, eu posso usar, né, uma corda para produzir uma onda mista. Outras classificações que são mais raras, mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, já que nós estamos classificando as ondas de maneira geral, é classificar as ondas quanto à propagação, que é uma classificação que está linkada à frente de onda. A classificação quanto à frente de onda. Claro que eu suponho que o aluno já saiba o que é frente de onda, né? Que o aluno já entenda o que é uma frente de onda. Quanto à propagação, as ondas podem ser classificadas em unidimensionais, como uma onda numa corda. Professor, mas uma corda é uma entidade volumétrica? Pois é, mas as nossas cordas nós ignoraremos a espessura dela, já que ela vai ser muito fininha, certo? Por isso que nós vamos considerar uma onda em corda uma onda unidimensional. Bidimensional é aquela onda que se propaga numa superfície, por exemplo, bidimensional é a onda que se propaga então numa superfície, como na superfície da água, como na superfície da terra, no caso do terremoto. E logicamente a onda também pode ser tridimensional. O aluno filosófico diria, professor, mas uma onda bidimensional na superfície da água, ela tem uma consequência na parte de baixo da água também, né? Ah, então ela é, na verdade, uma onda tridimensional? Pois é, mas nós estamos concentrados na superfície da água, por isso que a gente chama ela de bidimensional. Mas é verdade, a nossa natureza, a nossa realidade, ela é tridimensional, os átomos são tridimensionais. E por isso que, de repente, quando a gente estuda uma onda bidimensionalmente ou unidimensionalmente, nós estejamos, de certa forma, com aquelas ideias euclidianas, né, de ponto, de plano, de reta, a gente está traduzindo a natureza de uma forma simplificada, certo? Nos preparando, de certa forma, para traduzir a natureza nas suas 3 dimensões. Louco, hein? Quanto à frente de onda? Bom, se é uma onda numa corda que está sacolejante, eu sei que a frente de onda é um ponto que separa a parte não perturbada da parte perturbada. Então, as ondas unidimensionais têm frentes de onda pontual. É um ponto que separa a parte perturbada da parte não perturbada. Já se eu estivesse olhando a superfície de um lago espelhada de manhã cedo, antes de o vento aparecer, alguém joga uma pedra no centro desse lago, eu poderia ver frentes de onda se espalhando redondinhas pela superfície do lago, né? A onda se espalharia a partir do ponto onde a pedra caiu.
Então eu sei que eu tenho uma linha que separa a água já perturbada pela onda e a água ainda não perturbada pela onda. Então é uma frente de onda superficial. Desculpa, linear, é uma linha, eu disse, né? Linear. E finalmente, caso eu imaginasse, por exemplo, uma caixa de som, né, funcionando num certo ponto, eu saberia que as camadas de ar comprimidas e descomprimidas se espalham de forma esférica em volta da caixa de som. Né? Pessoas acima, abaixo, na frente, dos lados da caixa de som receberiam esse som. Significa então que eu tenho uma esfera de ar vibrante se espalhando nas 3 dimensões. Então, se eu tivesse capacidade de tirar uma foto desse ar comprimido e desse ar descomprimido, como às vezes nós vemos nos vídeos, né, da internet, uma explosão acontecendo, nós vemos uma esfera que separa a região onde a destruição já aconteceu de onde a destruição ainda não atingiu. Então nós diríamos que tem uma superfície que separa a região não perturbada da região perturbada. Frente de onda superficial. Então, ondas unidimensionais têm frente de onda pontual, ondas bidimensionais têm frente de onda linear e ondas tridimensionais têm frente de onda superficial. Certo, meus queridos? Classificamos as ondas. Um beijo, vamos que vamos, daqui a pouco tem exercício, hein?